Eurípides comunica. Mediunidade e Jesus. Quem hoje ironiza a mediunidade, em nome do Cristo, esquece-se naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo, erguendo-a ao mais alto nível de aprimoramento e revelação para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. É assim que começa o apostolado divino, santificando-lhe os valores da clareaudiência e na clarividência entre Maria e Isabel, José e Zacarias, Ana e Simeão, no estabelecimento da Boa Nova. E segue adiante, enaltecendo-a na inspiração junto aos doutores do templo, exaltando-a nos fenômenos de efeitos físicos, ao transformar a água em vinho nas bodas de Caná, honorificando-a nas atividades da cura, em transmitindo passes de socorro aos cegos e paralíticos, desalentados e aflitos, reconstituindo-lhes a saúde, ilustrando a levitação, quando caminha sobre as águas, dignificando-a nas tarefas de desobsessão, ao instruir e consolar os desencarnados sofredores por intermédio dos alienados mentais que lhe surgem à frente, glorificando-a na materialização, em se transfigurando ao lado de espíritos radiantes, no cimo do Tabor, e elevando-a sempre no magnetismo sublime, seja aliviando os enfermos com a simples presença, revitalizando corpos cadaverizados, multiplicando pães e peixes para a turba faminta, ou apaziguando as forças da natureza, e confirmando o intercâmbio entre os vivos da terra e os vivos da eternidade, reaparece ele mesmo ante os discípulos espantados, traçando planos de redenção que culminam no dia de Pentecostes, um momento inesquecível, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública, para esclarecimento do povo necessitado de luz. Como é fácil de observar a mediunidade como recurso espiritual de sintonia. Não é a doutrina espírita que expressa atualmente o cristianismo redivivo, mas sempre enobrecida pela honestidade e pela fé, pela educação e pela virtude, é o veículo respeitável da convicção na sobrevivência. Assim, pois não nos agastemos contra aqueles que a perseguem, através do achincalhe, tristes negadores da realidade cristã, ainda mesmo quando se escondam sob os veneráveis distintivos da autoridade humana, porquanto os talentos medianímicos estiveram incessantemente nas mãos de Jesus, o nosso divino mestre, que deve ser considerado por todos nós como o excelso médium de Deus. Eurípides Barçanufo. Mensagem recebida psicofonicamente pelo médium Francisco Cândido Xavier, em reunião da noite de 8 de abril de 1959, no Centro Espírita Casa de Cinza, em Uberaba, Minas Gerais. Hipnotismo e espiritismo. A pretexto de deslustrar a doutrina espírita,
Existem hoje vários amigos do sarcasmo dispostos a ridicularizar-nos os princípios, utilizando comezinhos fenômenos de hipnotismo comum, exibindo chocarrice de intenção, procuram desacreditar as ocorrências medianímicas, ignorando deliberadamente que todos os acontecimentos religiosos nelas se encontram seguramente fundamentados. Insuflam a hipnose em sensitivos vulgares e, por meio da hipnose, efetuam representações ostentosas que impressionam espectadores desprevenidos ou ignorantes pelo sabor do escândalo e comicidade em que se improvisam. Surgem, assim, pessoas que, no sono provocado, sofrem o império da sugestão e, em atitudes burlescas, imitam artistas célebres, experimentam alucinações visuais e auditivas, repetem movimentos automáticos, copiam vozes e gestos dos animais ou satisfazem determinações pueris, quando não sejam criaturas previamente instruídas para o lançamento desse ou daquele jogo de impressões, com vistas à fascinação popular. Recordemos, vede bem, que essa é a técnica das inteligências sombrias, que se transformam em obsessores e vampiros da terra, convertendo a mediunidade potencial em triste instrumento da perturbação e da treva. Prevalecem-se de forças mentais aviltadas para conturbar e anestesiar as consciências humanas, favorecendo a irresponsabilidade e alentando a viciação, endossando a delinquência e retardando o progresso. Saibamos, no entanto, opor o bem ao mal, a brandura à violência, o amor ao ódio, o silêncio à balbúrdia, com o perdão incondicional aos ataques de qualquer natureza, rogando a bênção de Deus, nosso Pai, de infinita bondade, para todos os cultivadores da injúria que não vacilam em desrespeitar a fé alheia, atirando-lhe calhaus de ironia, porque a doutrina espírita, longe de ser motivo de galhofa, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, que esteve também com a aprovação dos principais de seu tempo, entre perseguidores risonhos, nos braços frios da cruz. Eurípides. Mensagem recebida psicofonicamente por Francisco Cândido Xavier, em reunião pública da noite de 1º de abril de 1959, no Centro Espírita Casa de Cinza, em Uberaba, Minas Gerais.